A nossa história começa com uns monstros invadindo uma vila de humanos. No meio da treta, tá lá o nosso protagonista, o Kai. O cara é gente boa, foi dar uma força, mas tá longe de dar conta dos monstrão sozinho. Ainda bem que aparece um maluco chamado Ouja. Esse sim parece sinistro. Ele tá pistola com a invasão dos macacos na vila que ele curte pra caramba. Sem querer papo, o Ouja resolve mostrar o poder do Deus da Terra que tá dentro dele. Começa a emanar um bagulho esquisito, uma energia louca, e os caras do lado já sacam que aquela marca divina quer dizer que ele é tipo um guardião protegido por esse Deus aí. Dá pra ver que o cara é forte mesmo. Mas aí os macacos mostram que também não são qualquer um. Um deles tem a mesma marca divina. Aí já viu, os dois saem na porrada. Mas Ouja é tão apelão que resolve tudo com um golpe só. Vitória garantida pros humanos. Os macacos dão no pé. E por enquanto a vila tá de boa. Um dos soldados chega todo empolgado e avisa o Ouja que acharam uma tal de pedra divina. Quando bebem o líquido dela, ganham tipo um boost de poder. Cada um toma um gole, agradece a Mãe Terra e ao espírito do Deus da Terra. Ficam se sentindo top, porque beber o núcleo da pedra aumenta a energia espiritual e deixa o povo mais forte. Kai, claro, já quer tomar litros daquilo pra ficar mais forte, mas o manso dá um corte. Nada disso, mano. Isso aí é pra tropa top. Nós aqui somos só o fundinho do poço. O mestre Vasco manda real. Essas pedras têm que ir pros guardiões tipo Ouja. A ideia é fortalecer quem já é forte pra manter o equilíbrio. Cá entende fazer o quê? Quem é do povão tem que se virar na raça mesmo. Quando todo mundo volta pra vila, rola uma festança daquelas pra comemorar a vitória contra os macacos. Mas até na comemoração, o rango que cada um pega depende do status. A galera mais forte e os filhos do chefe enchem um prato de carne, enquanto os pé rapados tipo o Kai se viram com um pratinho de sopa esquisita. A sopa até que não tá ruim, mas o Kai queria mesmo era meter o dente na comida top. Só que isso não vai rolar enquanto ele for um soldadinho de nada. Então ele jura que vai treinar até ficar mais forte e subir de nível. Assim que a festa acaba, o Kai já sai lá pra fora e começa a treinar com tudo. Só que é difícil treinar direito quando tu mal comeu o dia inteiro. No meio do desespero, ele grita que daria tudo por umas bolinhas de arroz. Aí do nada, o manso aparece e pergunta: "O que é bola de arroz?" O Kai responde que nem sabe direito, que essa palavra só apareceu do nada na cabeça dele, mas que sente que deve ser uma parada muito gostosa. Tem uma parada que o Kai tá querendo falar faz tempo. Ele aponta lá pra colina onde o pessoal enterra os soldados que morreram. Aquela parte é para quem tinha família, então vive cheia de gente cuidando das lápides. Mas do lado tem outra colina toda largada, cheia de túmulo de quem não tinha ninguém. Órfãos como Kai, por exemplo. Quando morrem, são jogados ali, sem ninguém para lembrar que existiram. Isso mexe com o Kai. Ele diz que entende que é meio inevitável, mas que não vai aceitar esse destino. Vai ficar forte o bastante para sobreviver e viver uma vida que realmente vale a pena. Só que para isso, não basta só comer pouco e treinar que nem louco. Ele precisa de alguma coisa especial, tipo uma habilidade secreta, alguma técnica braba que possa fazer a diferença nas batalhas. Só que ele ainda não sabe o que pode ser isso. Enquanto isso, lá no castelo, o Ouja e a irmã dele, Joss, estão indo até o quarto do pai deles. O Ouja fala pra ela que não precisa se preocupar com reunião de guerra, porque ela não vai lutar que nem ele. Mas a Joss insiste, dizendo que também quer proteger a vila. Só que ele manda aquele papinho de mulher da família do chefe não precisa aprender a lutar, e não adianta ela insistir que ele não vai deixar. A Joss fica bolada com isso, achando mó injustiça não poder lutar só porque é mulher. Pra piorar, ela olha pela janela e vê o Kai e o Manso se divertindo enquanto treinam. Como o Manso é mais velho e mais forte, ele acaba dominando fácil. O Kai só se defende sem conseguir fazer muito. O Manso fala que ele nunca vai ficar forte se só ficar fugindo, então o Kai tenta atacar. Só que abre demais a guarda, aí o Manso derruba ele fácil, e o Kai bate a cabeça no chão. Aí o bicho pega o Kai, toma uma pancada cabulosa e começa a ter umas visões de outra vida de lá do Japão. As memórias começam a pipocar na cabeça dele, e uma palavra parece bem clara: magia. Quando ele acorda, não faz ideia do que magia significa, porque essa palavra nem existe nesse mundo. Não é a primeira vez que ele vê memórias esquisitas, e parece que tem outras pessoas nesse mundo que passam por coisas parecidas, mas ele acha que não vale a pena contar pra ninguém. Afinal, saber sobre magia e bolinhas de arroz não ajuda em nada aqui, e além disso, magia era só história de criança no mundo dele. Mas, se por um acaso ele conseguisse usar magia de verdade, ia dar um show na próxima batalha, e com certeza isso ia fazer ele subir de status rapidinho. Enquanto isso, lá no castelo, o chefe da vila recebe uma carta de uma outra vila vizinha. Parece que estão sendo atacados por orcs,
e como tem um acordo de aliança entre as vilas, o povo de Ba tem que ir ajudar o mais rápido possível. O chefe fica meio bolado de ter que mandar os soldados de novo, sendo que mal tiveram tempo para descansar da treta com os macacos. Mas o Olja fala que soldado serve para isso mesmo, ser mandado de um lado para o outro e morrer pela vila. Não tem que reclamar. O chefe dá uma bronca. Os soldados também são parte da vila, pô. Não dá para tratar eles como se fossem peças descartáveis. Lá nos alojamentos, o Kai tá virando de um lado para o outro sem conseguir dormir. Ele não consegue tirar a ideia de magia da cabeça. O Manso percebe que tem algo incomodando e pergunta o que tá pegando. O Kai diz que não é nada demais, mas que teve um sonho onde ele criava fogo do nada. Por mais doido que pareça, ele achou que o Manso ia rir da cara dele. Só que, surpreendentemente, o Manso diz que já ouviu falar de uma história parecida. Um viajante estranho passou pela vila um dia e queria fazer fogo, mas estava sem nada para fazer fogo. E, normalmente, isso seria impossível, mas o cara só levantou o dedo e pá, surgiu uma chama do nada. O Kai ficou de cara ao saber que tem até história de alguém usando magia, mas o Manso logo mandou a real. Ele só ouviu isso de uma lenda antiga, então vai saber se é verdade mesmo, né? Mesmo assim, só de ouvir essa história o Kai já ficou pilhado para tentar aprender magia. No dia seguinte, ele mete o pé e vai para um cantinho escondido começar a treinar. Ele ainda não faz ideia de como a parada funciona, mas lembra que magia precisa de uma energia meio misteriosa, e o mais próximo disso que ele conhece é a tal da energia espiritual. Então ele tenta usar isso, ele estica o dedo, faz pose e comanda: vai fogo! Mas claro, nada acontece. Aí ele saca que talvez precise juntar essa energia direito. Tenta fazê-la circular pelos tais pedras dos deuses, mas continua tudo parado. Um fiasco. Enquanto isso, os orcs já estão chegando na vila vizinha e já mataram uma pá de soldado. A galera se reúne para contra-atacar. Eles ficam esperando na beira da floresta, e quando os orcs aparecem, é ataque para todo lado. O Manso manda um stabbing certeiro e já derruba um. O Kai, querendo mostrar serviço, se manda pra frente também, mas se ferra. Um orc tá com um corpo morto nele e o prende contra uma árvore. O bicho já vai finalizar o Kai, mas aí, chuva de flecha. O Manso chega e termina o serviço. Depois dá um esporro no Kai. Se é doido, vai se enfiar no meio sozinho? Mas o problema é que o Kai machucou a perna e agora nem consegue andar. Enquanto isso, o Ola tá destruindo os orcs geral. Ele é tão forte que os bichos começam a correr de medo. Só que ele não deixa barato e sai caçando os orcs sozinho, largando o resto da galera para se virar. Sem o Ola, o restante do grupo se ferra. O comandante manda todo mundo correr e se espalhar para tentar sobreviver. Mas com a perna zoada, o Kai e o Manso não tem chance nenhuma de fugir. O Kai, todo ferrado, manda o Manso ir embora. Vaza, mano. Não quero te arrastar comigo. O Manso até resiste, mas no fim vai, se desculpando e prometendo visitar o túmulo dele. O Kai mancando vai pro outro lado, sabendo que não tem chance, mas se recusando a morrer sem lutar. Ele escuta o orc chegando e tenta mais uma vez soltar magia de fogo. Nada. Aí o orc joga uma lâmina nele e acerta em cheio o ombro ferimento brabo. O orc sai do mato e começa a enforcar ele. Só que o susto quase mortal faz sair umas faíscas do dedo do Kai. O Kai, desesperado, vê as faíscas de novo e percebe que é agora ou nunca. Ele aponta o dedo pra cara do monstro e com tudo que tem, manda ver. Fogo na cara do bicho! O orc grita de dor, o Kai se solta e o monstro acaba caindo, todo torrado. O Kai fica orgulhoso de finalmente ter derrotado um monstro sozinho. Mas aí percebe um detalhe. A mão dele ainda tá pegando fogo. Ele começa a bater a mão desesperado para apagar. Mas vai ficando zonzo, o fogo tá sugando toda a energia espiritual dele. Se ele não parar isso logo, vai morrer torrado por si mesmo. Aí ele pensa rápido. Imagina que a energia espiritual é tipo uma represa que ele abriu. Para apagar o fogo, tem que fechar a represa. Manter a calma. Difícil, né? Principalmente porque o orc ainda tá vivo e vindo na direção dele. Mesmo tremendo na base, o Kai consegue parar o fluxo de energia. Mas o orc já tá em cima. Mesmo cego da cara queimada, o bicho ainda consegue pegar o Kai e sair andando com ele. Mas aí o Kai saca que o orc não percebeu que ele ainda tá vivo, deve ter ficado cego mesmo. O Kai sabe que tá ferrado, sem força, mas pensa: se for pra morrer, vou levar esse desgraçado junto. Quando o orc passa perto de um penhasco, o Kai puxa uma faca e dá um corte no peito do monstro. Os dois caem juntos no rio, logo abaixo. De algum jeito, o Kai sobrevive à queda e se arrasta pra fora da água segurando a faca dele. Só que ele tá quase sem energia espiritual, então precisa agir rápido se quiser continuar vivo. Ele vê o corpo do orc ali perto e agora tá morto de verdade. Aí ele mete a faca no bicho e arranca a pedra divina de dentro. Beber o líquido da pedra divina pode ajudar ele a recuperar a energia, então o Kai nem pensa duas vezes e engole tudo de uma vez.
Conforme a energia começa a fluir, ele já vai se sentindo melhor. Deita encostado numa árvore para descansar e com um tempinho para pensar, se dá conta de que é a primeira vez que toma uma pedra divina inteira. Agora, pelo menos, não vai mais ter problema com energia espiritual. Mas o ombro dele ainda tá sangrando pra caramba e ele acha que vai acabar morrendo ali mesmo. Pelo menos, pensa ele, vai morrer olhando para um pôr do sol bonito. Enquanto isso, lá na vila, a galera já voltou da luta contra os orcs e tá se preparando para comemorar a vitória. Só que o Manso tá na bad. Um dos soldados vê ele assim e tenta animar, manda ele ficar de boa e curtir a vitória. Só que aí o cara percebe que o Kai não tá por ali e acha estranho, já que os dois vivem juntos. Demora uns segundinhos, mas aí a ficha cai. O Kai deve ter morrido. E em vez de consolar o Manso, o cara ainda manda um esquece isso, o Kai não servia pra nada mesmo. Mauzão. Enquanto isso, o Kai tá apagado debaixo da árvore. Quando acorda de manhã, fica surpreso de ainda estar vivo, e melhor do que nunca. A perna quebrada sarou, o corte no ombro também fechou, tá zerado. Ele curte esse milagre todo, mas fica encucado porque sabe que beber uma pedra divina não devia curar ferimento pesado assim tão rápido. Ele olha para a parede atrás dele e vê que é uma pedra cheia de inscrição. Tenta dar uma olhada melhor, mas tem mato cobrindo tudo. Então ele usa magia de fogo para queimar, só que o poder dele tá muito mais forte agora, e ele acaba sendo jogado longe, atravessando o vale. Quando se levanta, olha o reflexo na água e leva um susto. Tem um brasão divino aparecendo no rosto dele. Ele saca na hora que aquilo ali é o símbolo de um portador guardião. Mas uns segundos depois as marcas somem e ele acha que pode ter sido só coisa da cabeça dele. Aí ele volta até a pedra para tentar entender as inscrições, mas é tudo escrito numa língua que ele não conhece. Desiste e resolve começar o caminho de volta para a vila. Acha uma parede de pedra que parece dar para escalar e começa a subir. Só que num segundo o brasão aparece de novo e ele esmaga a pedra que estava segurando. Cai de novo no vale. No começo, pensa que a pedra estava podre, mas aí tenta outra e também esmaga fácil. Aí cai a ficha. Ele ficou bem mais forte depois de beber a pedra divina, e ele fica felizão com isso. Enquanto está comemorando, ouve uma voz mandando ele embora dali. Ele não quer nem saber de onde veio, então sai escalando a parede na velocidade da luz. Quando chega no topo, fica todo bobo com o quanto foi fácil, mais empolgado ainda com um poder novo. Mas aí começa a pensar, será que isso é mesmo proteção divina? O brasão de portador guardião dizem que é dado pelos deuses da Terra, só que o Kai não lembra de ter recebido poder de Deus nenhum. Talvez tenha rolado enquanto ele estava desacordado. De qualquer forma, ele decide guardar esse segredo por enquanto. Melhor não sair contando pra galera da vila. De volta na vila, o Manso acaba de fazer uma tumba pro Kai. Só que bem na hora o Kai aparece andando como se nada tivesse acontecido. Manso fica super feliz de ver ele vivo, e a vida volta ao normal rapidinho. Só que agora o Kai tá mandando muito bem nas tarefas. Ele tinha que era só um pedacinho do campo. Mas antes mesmo de se dar conta, o Kai já tinha arado o campo todo, e quase nem suou. Aí bate um leve desespero nele, com medo da marca divina aparecer, mas quando olha seu reflexo na água, percebe que tá tudo certo. A marca provavelmente só aparece quando ele força demais. Então, enquanto ele não exagerar, tá de boa. A galera percebe que ele tá bem mais forte e pergunta se rolou alguma coisa. O Kai fica meio sem saber o que dizer, então acaba mandando a real. Contou que tomou a pedra divina do orc que ele matou. Todo mundo fica em choque, porque soldados normais, como eles nunca têm acesso a uma pedra divina inteira. Mas como o Kai estava entre a vida e a morte, não teve escolha. E ainda conta que no caminho de volta para a vila, teve que beber a pedra divina de uns 40 orcs que encontrou pelo caminho. Aí geral entende o motivo dele estar tão apelão e o Manso dá os parabéns por ter voltado vivo. Enquanto isso, uma das minas da vila, a Elsa, não para de encarar o Kai. As amigas dela já começam a zoar, falando que ela tá na dele. Ao mesmo tempo, lá na vila, a princesa Josie vai até o depósito para trocar uma ideia com o responsável pelo estoque. Ele fala que já preparou todas as oferendas para o cemitério, então ela pode partir para a limpeza dos túmulos quando quiser. De manhã bem cedo, o Kai tá treinando a magia de fogo dele, que, aliás, está bem mais forte do que antes. Aí a José aparece e já manda ele se explicar, porque tá achando tudo muito suspeito. Como é uma ordem direta da princesa, ele não pode negar, então conta tudo sobre o poder dele com fogo. Mas ela nem fica tão surpresa assim, porque já ouviu falar de gente com habilidades parecidas. Só que geralmente quem tem esse tipo de poder vem de família especial ou é monge, o que não é o caso do Kai, então ele é um baita caso raro. E o mais doido, ele nem parece cansado, mesmo tendo usado mó energia espiritual. A José lembra de um boato de que o Kai ficou fortão depois de comer várias pedras divinas, então ela acha que ele deve ter um estoque de energia espiritual bem maior que o normal. Aí ela chama o Kai para treinar com ela, e ele, claro, não pode recusar. Pouco tempo depois, os dois já estão trocando golpes com lanças de treino. Mesmo mais forte do que antes,
O Kai não consegue passar por cima da Josie fácil, porque ela é uma portadora do guardião. E ele também não quer se esforçar demais e acabar deixando a marca divina aparecer, então precisa maneirar. Quando o duelo acaba, ele vai até o poço buscar água e fica surpreso por ter aguentado o treino numa boa mesmo se segurando. Isso só prova que, se ele usasse toda a sua força, nem a Josie teria chance contra ele. Logo em seguida, a Josie pede água também, e o Kai corre para levar. Enquanto ela lava o rosto, ele pergunta se todos os portadores do guardião são fortes daquele jeito. Aí ela responde que na real ela é uma das mais fracas, porque o pai e o irmão dela são bem mais poderosos. A força de um portador depende da proteção do deus da terra daquela região. Mas mesmo com a bênção divina, o guerreiro tem que treinar também, coisa que a Josie não anda fazendo muito. Tecnicamente, ela nem precisa lutar, já que as mulheres da vila não são obrigadas a entrar em batalha. Mas como portadora do guardião, ela tem a missão de proteger o povo quando der ruim, então sim, ela precisa ficar mais forte. Aí ela solta que a função de um portador do guardião não é só sair na porrada. O Kai fica confuso e ia perguntar mais, mas aí o galo canta e a Josie tem que vazar antes de alguém ver ela fora do castelo. Antes dela ir embora, o Kai ainda pergunta o que ela quis dizer com aquele papo de que os portadores fazem mais do que só lutar. A Jo, que já pegou simpatia por ele, até queria explicar, mas isso aí é contra as regras. Então ao invés disso, ela vira pra ele e manda um: "E aí, bora colar comigo na faxina mensal dos túmulos?" O deus da terra dela tá consagrado lá na vila de Ita, então ela diz que vai desenrolar tudo pra levar o Kai junto. E quando chegarem lá, ela explica o resto da parada. Kai topa voltar. E aí, uns dias depois, a Josie parte com ele e mais uns soldados para tal vila. Eles foram escalados para proteger ela. Vai que rola alguma treta, porque aquela área é território dos macacões gigantes. Só que os caras acham meio esquisito esse rolê, porque geralmente é outro esquadrão que cuida disso. Aí um dos soldados do grupo do Kai comenta que ouviu um boato. Parece que foi a própria Josie que pediu pro Kai ir com ela, por isso que botaram o time inteiro nessa missão. Ele pergunta pro Kai se é verdade, e o Kai até tenta responder, mas o Manso já corta no meio da fala e manda a galera deixar o moleque em paz, dizendo que não tem como a princesa saber nem quem é ele. No fim, eles chegam na tal vila, só que, pra surpresa do Kai, o lugar é só ruína. Virou terra de ninguém depois que os monstros passaram o trator por lá, então os moradores foram obrigados a meter o pé. Mas ainda tem um túmulo por lá, e é dever deles manter aquilo em ordem em nome do deus da terra. Só que o poder do deus local tá tão fraco que a terra tá morta, seca, sem vida. Aí a Josie aparece e fala que quer dar uma volta pela vida e precisa de alguém para acompanhar. Um dos soldados se oferece na hora, todo empolgado, mas ela manda um: "Valeu, mas quero que o Kai venha comigo." Os dois começam a dar um rolê por ali, e quando chegam num jardinzinho com umas flores, a Josie se ajoelha e começa a rezar. O Kai até pensa em perguntar o que ela tá fazendo, mas ela já solta: "Quietinho aí, hein?" E do nada começa a sair uma aura vermelha do corpo dela, indo para as flores. Quando ela termina, ela explica que estava orando para atrair a bênção do deus da terra. Só os portadores de guardião conseguem fazer isso, tipo, é coisa de vínculo com Deus mesmo. Só que, como a vila foi abandonada, o espírito do deus dela enfraqueceu muito, e isso explica por que ela não é tão forte quanto o pai ou o irmão dela. Lá na vila de Lag, onde eles moram agora, dá pra plantar de tudo por causa da força do pai dela, mas ela mal consegue manter aquele jardinzinho de flores. Por isso, o pai dela nunca parou de treinar. Se ele ficasse fraco, a vila inteira estava lascada. Os deuses da terra até dão poder para os portadores, mas isso depende também do quanto a pessoa é forte. Por isso que todo guardião tem que treinar muito e tomar um monte de pedra divina. Depois disso, os dois voltam para o grupo, e é hora de limpar o túmulo. Eles descem até as ruínas, enquanto alguns soldados ficam de vigia. Enquanto o Kai e a Josie estão lá limpando o túmulo, ele dá uma olhada de perto na pedra e percebe que é igualzinha àquela que ele viu no vale. Quando ele toca na inscrição, todas as palavras aparecem traduzidas na mente dele, tipo mágica. Fala o nome do deus da terra daquele túmulo. Aí ele vai pro outro lado para tentar ler mais, mas não consegue entender. As palavras fazem sentido separadas, tipo cheio e templo, mas juntas não formam uma frase que faça sentido. A Josie percebe que o Kai tá falando sozinho e pergunta se aconteceu algo. Ele ia responder, mas aí acaba sendo pego de surpresa com o decote dela. Fica todo sem graça e desvia o olhar rapidinho. De repente, os soldados chegam correndo avisando que tem um grupo de macacões vindo na direção deles. Todo mundo sai voando de lá, tentando esconder o túmulo, mas antes de conseguirem fugir, os bichos já aparecem. O capitão manda o Kai e o Manso levarem a Josie de volta para a vila, enquanto o resto segura os monstros. No meio da fuga, 2 macacões aparecem e bloqueiam o caminho deles. O Manso já se posiciona para lutar, mas aí um dos bichos pisa em cima do jardim que a Josie cuidou com tanto carinho.
Ela fica puta da vida, parte pra cima do bicho e grita que vai matar ele pelo que fez. O macacão até se assusta quando vê as tatuagens da Josie, mas logo percebe que ela não manja nada de combate e começa a atacar. Ela tá tremendo de medo e o bicho já vai dar o bote quando o Kai aparece e mete a lâmina no peito dele. Na sequência, ele vê o segundo macacão atacando o grupo do Manso, então pega o machado do chão, acerta o ombro do bicho e depois dá um pulo sinistro. Crava a arma na cabeça da criatura. Todo mundo fica em choque com a facilidade com que o Kai derrubou os dois monstros. Mas a Josie fica ainda mais chocada, porque por um segundo ela viu as tatuagens de portador de guardião no rosto do Kai. Depois que volta pra Vila de Lag, a Josie leva uma bronca daquelas do Ora. Ele ficou sabendo que ela quase se lascou toda pulando no meio da briga, aí já chegou gritando que é por isso mesmo que ele não quer ela lutando junto com os soldados. Só que o Moloch dá uma acalmada nele e diz que o mais importante é que a Josie tá viva e bem. Mas por hora, ele acha melhor focar em aumentar as patrulhas na região, porque o inspetor vai aparecer por lá em breve. O Ora concorda e vai avisar os soldados sobre os novos horários das rondas. Quando ele sai, a Josie pede desculpa pro pai por ter causado tanta confusão. Só que o Moloch nem tá bravo. Ele já ficou sabendo de tudo, inclusive da parte em que o Kai detonou 2 macacos gigantes sozinho. O velho, na real, até é curioso pra ver o que mais o Kai vai aprontar no futuro. Enquanto isso, o Kai tá lá, de boa fazendo uns corres, quando do nada uns amigos agarram ele tirando onda porque agora estão chamando ele de herói por ter salvado a Josie naquela missão na Vila de Ada. E ainda tá rolando boato de que ele e a Josie ficaram bem próximos por lá. Umas meninas veem a cena e acham que os moleques estão só zoando, mas a Elsa não tira o olho do Kai nem por um segundo. As amigas já sacam o clima e começam a zoar ela, falando que se não for logo trocar ideia com o cara, a outra vai roubar ele dela. E parece que elas tinham razão, porque minutos depois a Josie aparece e chama o Kai para trocar uma ideia no particular. Ele topa mesmo sem fazer ideia do que é. Aí os dois vão para um beco mais reservado. A Josie começa agradecendo direitinho o Kai por ter salvado ela em Ada, mas diz que durante a luta jurava ter visto um brasão divino no rosto dele. Só que agora, olhando bem de perto, ela acha que estava viajando, porque qual a chance do Kai, do nada, virar um portador de guardião, né? Ela também diz que percebeu o quanto tá fraca e que vai treinar feito louca para ficar mais forte. E já deixa claro que era o Kai treinando com ela todo dia de manhã. O Kai até queria escapar, mas não consegue dizer não pra ela, então acaba topando. O detalhe é que os amigos do Kai estavam espiando tudo de trás de uma árvore ridiculamente pequena pra esconder alguém. Eles nem fazem ideia do que os dois estão falando, mas ficam morrendo de inveja do Kai, que tá colado com a Josie. Mais tarde, o Kai volta pros afazeres dele e começa a cortar lenha, quando a Elsa aparece com uma tigelinha de água. Ele pergunta se é pra ele, e ela diz que achou que ele devia estar com sede depois de tanto esforço. Ele agradece porque realmente estava seco, e agradece o gesto. Aí chega uma amiga da Elsa chamando ela para voltar pro trampo. O Kai acha que ela só foi gentil, mas o Manso, que tá ligado em tudo, manda a real e diz que o Kai é um cara de sorte. Logo depois, o Kai escuta um canto de pássaro esquisito vindo de longe, e reconhece que é o mesmo que ouviu lá no vale, mas não entende por que tá ouvindo isso agora. De noite, ele tenta dormir, mas o canto do pássaro não para. Então ele levanta e decide seguir o som. A vila tem um muralhão, mas o Kai, com a força que tem agora, salta por cima fácil. Aí mete o pé correndo a toda velocidade de volta pro vale onde tudo começou. Quando chega na árvore, ele vê de novo aquela tábua de pedra. Agora que sabe que aquilo é o túmulo de um deus. Tenta ler o que tá escrito, mas não consegue. Mesmo assim, agradece o deus por ter salvo ele e passa o resto da noite limpando direitinho a pedra. Até deixa uma oferendazinha lá antes de começar o caminho de volta pra vila. Só que no meio do caminho, bate a fome. Ele bebe um pouco d'água do rio e pega umas frutas das árvores. Fica de cara com a quantidade de comida boa que tem na floresta e até pensa que podia morar ali. Aí vem a ideia. E se eu construísse uma casinha aqui no meio do mato? Para isso, ele precisa de madeira. Sobe no penhasco e acha uma árvore grandona que parece ideal. Mas de perto ele percebe que não vai dar para derrubar ela só com a faquinha que tem. Então tenta usar a magia de fogo dele, aumentando a intensidade até criar uma espécie de lâmina de fogo na mão. Só que madeira pega fogo fácil, né? E aí, ele acidentalmente começa um incêndio na floresta. Ainda bem que consegue apagar antes de chamar a atenção de algum deus do controle. Mas agora precisa bolar outro jeito de cortar a árvore. E pensa, se conseguiu criar fogo do nada, dá pra pensar em outro truque. De repente lembra de uma aula de química do ensino médio. E parece que ele prestou atenção mesmo, porque lembra de tudo sobre estrutura molecular. Ele percebe que se quiser cortar a árvore precisa quebrar as ligações das moléculas. Então encosta a mão na árvore e começa a tentar manifestar a energia espiritual de um jeito que consiga cortar a parada de verdade. Mas antes que consiga ativar o bagulho todo, ouve um barulho vindo da direção do vale. Vai dar uma olhada.
Quando a câmera volta para a árvore, dá para ver que ele realmente conseguiu separar as moléculas. Já no vale, o Kai encontra um grupo de crianças com equipamentos de escalada, prontas para descer por lá. Ele não sabe o que elas estão planejando, mas sente que é sua responsabilidade proteger aquele lugar. Então o Kai pula lá de cima prontinho para dar uns tapas em umas crianças, mas quando ele chega mais perto ele percebe que, peraí, esses caras não são crianças, só são baixinhos mesmo. Aí o líder deles dá um passo à frente e se apresenta. Porik, chefe do povo Cora. Kai nunca ouviu falar desses Coros e acha muito doido o chefe deles falar a língua dos humanos direitinho. Porik explica que já tiveram uns rolos com mercadores humanos antes, e parece que os humanos acham os produtos deles de altíssima qualidade. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Porik quer pedir desculpas por terem chegado sem avisar. Ele diz que estão ali por causa de um acordo antigo com o Deus do Vale, que mora naquele lugar. E pelo que eles sabem, esse Deus tem aparência de humano, então eles acham que o Kai é esse tal Deus do Vale. Porik continua explicando que o povo dele vive quietinho na floresta há gerações, adorando os deuses da terra. Mas uns dias atrás os orcs vieram meter o louco, tentando roubar o deus da terra deles. E como os Coros são bem fraquinhos, não conseguiram segurar a bronca e tiveram que meter o pé de casa. Aí Porik chama o Kai de Deus Árbitro Ancestral e pede ajuda para recuperar a terra deles. Kai fica tipo o quê? Sem entender nada, e pergunta que raios é esse tal Deus Árbitro. Porik explica que, segundo as lendas, um Deus Árbitro é alguém que recebeu o poder da criação para proteger as criaturas da floresta. Mas o Kai acha difícil acreditar que estão falando dele. Só que aí um dos Coros solta a voz e fala que não acredita que o Kai seja esse Deus, porque a lenda diz que o Deus Árbitro é um guerreiro sinistrão que mete medo e pune quem bagunça a paz da floresta. E o Kai sinceramente nem parece bravo. Mas Porik insiste, diz que tem certeza absoluta que o Kai é o cara. Ele fala que consegue ver nitidamente a energia espiritual do Deus do Vale no corpo do Kai. Anos atrás, Porik entrou no Vale sem permissão e foi castigado pelo Deus do Vale, que tirou os 2 olhos dele. Mas em troca, ele ganhou a habilidade de ver a energia espiritual do mundo. E quando olha pro Kai, vê claramente a energia do Deus do Vale. Então pra ele tá mais do que provado, o Kai tá com a bênção do Deus. E além do mais, eles já fizeram um sacrifício, então o Kai meio que tem que ajudar. Kai fica tipo, sacrifício? Como assim, parceiro? Aí o Porik solta que sacrificou a neta dele, a Aru, pro vale, hoje mais cedo. Kai entra em pânico e pede pra levarem ele onde a Aru foi deixada. Eles mostram a corda que ela usou pra descer pro vale. Só que a corda arrebentou faz tempo, então ela provavelmente caiu e se lascou lá embaixo. Kai mergulha no vale e encontra o corpo da Aru lá no fundo. Felizmente ela ainda tá viva, mas tá sangrando pra caramba e não vai durar muito. Aí o Kai lembra de como as feridas dele se curaram quando chegou nesse lugar, então tenta usar magia pra salvar ela. Ele fecha os olhos e imagina os machucados sendo curados. E nessa, ele começa a visualizar os tecidos do corpo da Aru. Mesmo sem saber nada de biologia, de repente ele sabe que a mitocôndria é a usina da célula. E com esse conhecimento de biomago, ele consegue curar os ferimentos da Aru. Kai fica chocado que deu certo, mas vê que a Aru vai ter que descansar um pouco antes de levantar. Enquanto isso, houve uma gritaria lá no topo do vale. Os orcs estão atacando. Os Coros não têm a menor chance contra aqueles brutamontes, mas aí o Kai chega como um raio e atravessa o peito de um dos orcs com uma estocada. Só que enquanto ele estava fora, alguns Coros já tinham morrido, e quem fez isso foi o chefão dos orcs. Esse líder ainda tenta se mostrar todo poderoso, exibindo seu símbolo divino para assustar o Kai, mas a lâmina dele ainda tá pingando com o sangue dos Coros. Então o Kai não vai dar para trás, não até fazer justiça. E o Kai não é o único pistola da história, porque ele ouve uma voz na cabeça dele dizendo para matar o orc e encher o coração dele de medo antes de morrer. A voz é do Deus do Vale. Como portador do Deus, Kai tá pronto para fazer o que tem que ser feito. Mas antes de começar a porrada, Porik aparece e diz que vai ajudar. Ele não é tão forte quanto o Kai, mas também é portador, então pode segurar a onda. Kai curte a ideia, 2 é melhor que 1. E para mostrar pros orcs que eles estão ferrados, Kai ativa o símbolo divino dele também. A confiança dos orcs vai pro ralo na hora, mas o líder deles obriga todo mundo a atacar. Então eles vão pra cima e morrem logo de cara, com o Kai matando 2 de uma vez. Um orc tenta pegar o Kai de surpresa por trás, mas Porik chega cortando o bicho no meio, salvando o dia. Kai agradece, mas Porik fala que só consegue lidar com os mais fracos, e que o grandão lá é com o Kai mesmo. Kai pega um dos cutelos no chão e começa a andar lentamente na direção do chefão. O orc percebe que se lascou bonito e tenta mandar aquele papo furado. O bicho fala a língua dos humanos e diz que não precisa lutar, que ele só queria atacar os Coros, não tem nada contra o Kai. Normalmente o Kai até deixaria passar. Mas os orcs mataram uma galera inocente ainda por cima no vale dele.
E é aí que o orc vê a energia azul brilhando no corpo do Kai, a energia de um deus. Aí o orc começa a implorar por misericórdia, mas o Kai tá nem aí e não tem piedade nenhuma pra dar. O orc, no desespero de sobreviver, parte pra cima dele. Mas o Kai não dá chance. Corta o braço do bicho com a lâmina de energia e ainda enfia a lâmina no peito dele pra arrancar a pedra divina. O Polek vê tudo isso e fica ainda mais certo. Esse cara é o mesmo deus que arrancou os olhos dele um dia. Um deus que observa o mundo desde antes da Era dos Deuses, o tal do Árbitro. E essa é a primeira vez que o Kai mata um portador de guardião. Polek explica que quando alguém bebe a pedra divina de um portador de guardião, herda o poder do falecido. E esse tipo de pedra é bem mais forte que uma normal. Então o Kai parte a pedra no meio e antes de tomar oferece metade pro Polek. Ele até pergunta se o Kai tem certeza disso. E o Kai responde que ele merece por ter ajudado na treta com os orcs. O Polek aceita e agradece pela moral. Eles bebem a pedra divina e o Polek já cai de joelhos, porque o bagulho bate mais forte do que ele esperava. O Kai até parece de boa no começo, mas segundos depois desaba no chão de dor. A galera corre pra ver o que tá acontecendo, mas ele só pede um tempo pra descansar. Avisa que vai ficar lá no vale e ninguém deve incomodar nem pisar lá sem permissão. Enquanto tá deitado, o Kai tem um pesadelo com a infância dele nesse mundo. Lembra de quando a vila dele foi queimada por uns macacos gigantes, forçando ele a fugir e buscar abrigo em Leg. No dia seguinte, ele acorda todo coberto por um cobertor e leva um susto ao ver que a Alu tá dormindo do lado dele. Ele se assusta e pergunta o que ela tá fazendo ali. Ela explica que não queria que ele pegasse um resfriado, então deitou do lado para esquentar. Mesmo o Kai tendo salvado ela, a Alu foi mandada para lá como oferenda, então ela diz que vai passar o resto da vida servindo ele. O Kai fala que não precisa de serva nenhuma e manda ela voltar para casa, mas a Alu diz que não pode. O Por falou que se ela não cumprisse o papel de oferenda, uma desgraça ia cair sobre os Tors. Então ela se recusa a ir embora. Kai tenta convencer ela a voltar para a vila, mas aí percebe que o sol já tá alto, precisa voltar para Lag antes que notem que ele sumiu. Ele sobe correndo o vale, achando que a galera já teria ido embora, mas se surpreende ao ver que os Korers ainda estão lá. Eles não têm mais onde morar, já que a vila deles foi destruída. Polek agradece por ele ter salvado todo mundo dos orcs e pede para ficarem ali por perto, servindo ao deus do vale. Kai até fica com pena. Então permite que fiquem nas redondezas, mas deixa claro: ninguém entra no vale sem permissão. Antes de ir embora, Cororus chama o Kai para falar algo importante. Pouco tempo depois, o Kai volta pra Lag e dá de cara com a Josi brava porque ele chegou atrasado pro treino da manhã. Ela pergunta onde ele tava, mas ele não pode contar que saiu da vila, então inventa que dormiu demais. Logo depois, o chefe aparece e pergunta pros amigos do Kai se sabem onde ele tá. O manso diz que ele devia estar nos depósitos perto do castelo. Quando o Moloch encontra o Kai, desafia ele para um duelo. Ouvindo as histórias sobre como ele protegeu a Josi, Moloch quer ver de perto o quanto o moleque é forte, mas é só um treino amistoso, sem risco de morte. O Kai até fica aliviado, mas lembra do aviso do Polek. Precisa manter o lance de ser portador de guardião em segredo. Ainda tá no início e é alvo fácil até dominar o poder, então o brasão divino dele não pode aparecer de jeito nenhum. Moloch ataca primeiro e o Kai só esquiva e desvia, mas acaba se empolgando demais e o brasão aparece. Ele respira fundo, se acalma e faz o brasão sumir. Aí parte pra cima e tenta acertar o Moloch com a lança, só que o cara é tão troncudo que a lança se despedaça. Kai agora tem que lutar no mano a mano, mesmo sem arma, não desiste. Mas, igual o cara que virou míssil no meio da luta com o gorila, ele é jogado longe. Moloch curte a luta e ajuda ele a levantar. Diz que a partir de amanhã vai treinar o Kai pessoalmente. O Kai não queria, mas não pode recusar um convite do chefe. A José fica impressionada que o Kai aguentou o tranco contra o pai dela. Já o Ora nem liga muito, ainda acha que o Kai é só mais um camponês. Mas a Josi já tá pensando no próximo treino. Depois que o Moloch vai embora, Manso e o resto dos amigos do Kai vão zoar ele porque agora tá preso treinando com o Brutamontes. Com o Moloch e a Josi puxando ele o tempo todo, o Kai nem consegue sair da vila mais. Mas aí ele finalmente arruma um tempo e volta pro vale. Fica feliz de estar de volta até ver uma casa com fogo aceso. Fica pistola, achando que os Korers entraram no vale mesmo depois do aviso. Só que quando vai ver quem foi, percebe que era só a Alu mesmo. Mas a Alu, na real, nunca foi embora. Então, tecnicamente, ela não tá quebrando nenhuma regra. E ela tava se preparando pra volta do Kai, então já chega com um pratão de comida feito só pra ele. O Kai até ia mandar ela sair fora, mas aí viu a comida e pensou: quer saber? Deixa ela por aqui mesmo.
A Lu pergunta se ele curtiu a comida e o Kai responde que tá uma delícia. Mas além do sabor, é o maior banquete que ele já comeu na vida. Ele até pensa que seria top ficar ali pra sempre, porque na vila a comida que ele recebe é sempre pouca. Só que pra surpresa dele, no dia seguinte, quando vai pegar a refeição na cantina, ele recebe um pratão bem servido. A moça da cozinha fala que é porque ele tem se esforçado muito. O Kai agradece todo feliz, mas aí os amigos ficam com inveja e vão perguntar pra moça por que só o Kai tá recebendo esse agrado. Ela manda na lata: "Vocês só enrolam o dia inteiro, quer comida extra? Então rala." Enquanto isso, do outro lado da cantina, a Elsa tá servindo o povo da vila, mas fica tão distraída olhando pro Kai que acaba jogando comida demais no prato de um cara aleatório. Agora ela tem que convencer o cara a devolver o extra. Nos dias seguintes, o Kai continua saindo escondido da vila à noite para dar um pulo no vale, e já que tá por lá, decide ajudar a Lu a construir uma casa. Mas óbvio que ele não consegue terminar tudo em um dia. A primeira coisa que ele faz é derrubar uma árvore com a espada de energia dele. No dia seguinte, ele volta para a vila de Lag e passa o dia treinando com o José. Aí à noite, volta pro vale para continuar a obra. Ele tá ficando cada vez mais acostumado a ir e voltar sem ninguém perceber. E tá curtindo demais essa vida nos dois lugares. Um dia, ele e os amigos recebem a missão de mover uma pedrona gigante para abrir espaço para os novos campos de cultivo. Mas mesmo juntando todo mundo, a pedra nem se mexe. Aí o Moloch vê que o pessoal tá penando e resolve ajudar só por hoje. Todo mundo dá espaço e o Moloch vai lá, pega a pedra e começa a levantar com toda a força. Mesmo sendo super forte, o Moloch ainda sua para tirar a pedra do chão. Mas depois de um esforço sinistro, ele consegue levantar a parada acima da cabeça. Com a pedra fora do caminho, finalmente dá para arar a terra e plantar. E com mais campos, a vila de Lag só tende a crescer. O Moloch fica feliz de ter ajudado. Ver o Moloch daquele jeito dá uma motivação danada pro Kai, que decide que quer ser um guardião tão brabo quanto ele. Então naquela mesma noite, lá no vale, ele tenta usar os poderes dele para fazer uma flor crescer. Mas por mais energia que ele use, a flor nem se mexe. Ele pode até ser forte fisicamente, mas ainda tem muito que aprender antes de se considerar um guardião de verdade. Na manhã seguinte, o Kai volta pra Lag. Normalmente ninguém tá acordado tão cedo, mas hoje ele cruza com a Elsa nos campos de flores. Ele pergunta por que ela tá ali tão cedo e ela diz que só queria curtir as flores enquanto tão desabrochando. O Kai nunca ligou muito pra isso, mas admite que elas são bonitas mesmo. A Elsa comenta que essas flores lembram as que tinham na vila onde eles cresceram. O Kai fica sem entender, mas ela continua contando que, quando a vila deles estava pegando fogo, eles tentaram salvar pelo menos as flores. Aí o Kai finalmente saca que a Elsa também era daquela vila. Ela fica bolada que ele não lembrou dela, já que ela estava bem ali quando tudo aconteceu. Mas pra defesa do Kai, ele era bem novinho e quase não lembra de nada. O Kai pode não ter reparado muito na Elsa, mas ela sempre prestou atenção nele. E ela acha incrível que ele conseguiu chamar a atenção do Moloch. O Kai diz que ainda tem muito chão pela frente, porque comparado ao Moloch, ele ainda é um frangote. Precisa aprender muita coisa se quiser ficar mais forte, e é a única maneira de sobreviver. A Elsa lembra que ele disse a mesma coisa no dia em que a vila deles foi destruída. O Kai ainda tá com a memória meio embaralhada, então ela explica o que rolou. Enquanto o povo fugia, do nada apareceu um macacão gigante atacando geral, e ninguém sabia lutar. Tava todo mundo ferrado, mas o Kai, mesmo pequenininho, correu em cima do bicho e agarrou a perna dele. Obviamente, ele era fraco demais para machucar o bicho, mas ganhou tempo suficiente para o Moloch chegar e salvar todo mundo. O Kai ficou aliviado, mas também frustrado por não poder fazer mais nada, então jurou que ia ficar forte custe o que custar. Só que esqueceu da promessa com o tempo, mas a Elsa fala que para ela, essa promessa ainda vale. Porque naquele dia, mesmo parecendo inútil, Kai salvou todo mundo. Então para ela, ele sempre vai ser um herói corajoso. Enquanto isso, no meio da floresta, os macacos e os orcs estão se matando, e o general dos orcs está acabando com tudo, dominando geral. Nem os guardiões macacos deram conta dele e foram decapitados rapidinho. Com isso, os orcs vencem e tomam posse do território dos macacos. E o próximo alvo deles? O Vale do Kai. E o Kai tá lá de boa, sem fazer ideia do perigo que tá vindo. Nada aconteceu no vale ainda, então o Kai volta para a vila e no dia seguinte ele é colocado para trabalhar no armazém. Enquanto tá lá, ele vê um grão de trigo caído no chão e fica pensando se dá para fazer bolinho de arroz com aquilo, porque ele tá doido para provar um. Nessa hora, a Elsa aparece e ouve ele falando sobre bolinho de arroz. Aí pergunta o que é isso. O Kai fica meio sem saber explicar direito, mas fala que ouviu dizer que é mó gostoso, mesmo nunca tendo comido um. Pouco depois, o Manso chega e já dá uma cortada nele, dizendo para parar de papo com a Elsa e voltar pro trampo, porque ainda tem um monte de saco para carregar.
O Kai pede desculpa e volta a carregar as coisas. Aí o Vegin aparece e manda todo mundo correr e esconder os sacos de comida no porão antes que o inspetor chegue. O Oria vai falar com o Vegin e pergunta se é mesmo necessário esconder a comida do inspetor. Mas o Vegin responde que os estoques da vila estão baixos e se não esconderem nada, o cara vai levar tudo e o povo vai acabar passando fome. O Oria parece não ligar muito. Fala que passar um pouco de fome nunca matou ninguém, mas o Vegin se importa de verdade e não vai deixar ninguém morrer de fome na vez dele. O Kai e os outros não sabem todos os detalhes, mas ouviram que vai chegar um inspetor das planícies centrais e que precisam esconder comida para ele não levar tudo. Dizem também que o inspetor é um portador de guardião, mais forte até que o Vegin, mas que usa o poder dele para coisas nada nobres, ao contrário do Vegin. Algumas horas depois, o tal inspetor chega e abre os portões para ele. O Vegin vai lá recepcionar o cara. A primeira coisa que o inspetor faz é reclamar do tanto de semi-humanos na região, dizendo que foi atacado por uns macacos no caminho. Segundo ele, eram os 10, mas ele deu conta sozinho. A Josie até se impressiona, porque precisa ser forte pra isso, mas muda de ideia rapidinho quando vê o cara pessoalmente. O tal do Gandalf parece um sapo e já chega metendo o louco, chamando a Josie de mulher fraca e ainda zoando o Oria por ser frouxo e não ter matado todos os semi-humanos da área. Ninguém consegue rebater nada. Uns segundos depois, outro cara entra no portão da vila e o Vegin pergunta se ele tá com Gandalf, mas não é o caso. O cara se apresenta como Nada, enviado pelo monastério de Mar, e diz que só pegou o mesmo caminho que o Gandalf, por isso chegaram juntos. O Gandalf vai checar o armazém da vila e fica decepcionado porque não tem muito grão por lá. Como cobrador de impostos, ele curte tirar o máximo possível das vilas pequenas. Então pergunta pro Vegin se aquilo é tudo mesmo que eles têm guardado. O Vegin jura que nunca pensaria em esconder nada e diz que aquele é todo o estoque da vila, inventando que o clima não ajudou e por isso não colheram muito. Mas o Gandalf usa essa desculpa do clima ruim para ficar mais tempo em Leg, dizendo que tá desconfiado. O Bain não tem escolha a não ser aceitar. Mas isso quer dizer que eles vão ter que bancar todas as frescuras e luxos do Gandalf. A Josie fica puta, mas o Vegin fala que não tem o que fazer, já que o Gandalf é um inspetor oficial, e ir contra ele é o mesmo que ir contra o rei. Mais tarde, o Kai tá andando do lado de fora quando vê o Nat cuidando de um túmulo. Ele agradece o Nat por cuidar dos túmulos, mas o Nada diz que só tá fazendo o trabalho dele como monge. Ele ouviu uns boatos sobre o Kai, de que ele ficou forte de repente depois de comer um monte de pedras divinas, e diz que aconteceu o mesmo com ele, como parte do treinamento no monastério. O Nata teve que comer várias dessas pedras, o que deixou ele bem forte. O Kai fica curioso e pergunta se a força do Nata é comparável à dos portadores de guardião. O Nata mostra o brasão divino dele com orgulho, como prova da força. O Kai fica ainda mais impressionado, porque nem sabia que o Nata era portador de guardião. Mas aí o Nata solta que na real ele não é. Ele até tem o brasão, mas nunca recebeu proteção divina de verdade. O Kai fica bolado, não sabia que dava pra ter um brasão divino sem ser abençoado por um deus. Mas segundo o Nada, se você treinar pesado e ficar forte o bastante, dá pra manifestar um por conta própria. Enquanto o Kai e o Nata estão nesse papo, o Gandalf tá lá no castelo sendo servido com um banquete cheio de frescura. Mas mesmo assim ele reclama, dizendo que não tá satisfeito. O atendente explica que aquilo é o melhor que eles conseguem fazer com os estoques que tem. Mas o Gandalf tá nem aí e exige mais comida, mesmo que isso signifique que alguns moradores vão passar fome. Por causa dos pedidos dele, as porções de comida da galera tão minúsculas, quase nada. E o povo tá puto com isso. Todo mundo só quer que ele vaze logo pra capital, pra poder voltar a comer decentemente, mas ninguém pode botar ele pra correr. Enquanto isso, lá no quarto do Vegin, o Nada tá tendo uma conversa séria com ele. Disseram que viram um bando enorme de orcs por aí, muito maior que o normal, e o Oria tá preocupado achando que pode rolar uma invasão, mas o Nada tranquiliza ele, dizendo que não é grande o bastante para invadir o reino dos humanos, só que ainda assim é uma ameaça pesada, então ele quer ir atrás dos orcs, só que como ele não manja muito da região, pede pro Vegin dar uma força. O Vegin entende e diz que vai arrumar uma galera para acompanhar o Nada nessa caçada. Mais tarde, o Kai volta lá pro vale e dá uma notícia ruim pra Alwyn. Ele foi escolhido para participar do grupo que vai ajudar o Nada a rastrear esses orcs que estão soltos pela área. Então ele não vai conseguir voltar para ver ela até a missão acabar. A Alwyn entende, mas fica bolada achando que o Kai talvez nunca mais volte pro vale. Só que ele garante que vai voltar custe o que custar. Afinal, ele é o portador do Guardião do Vale, então tem o dever de proteger aquele lugar. Depois disso, o Kai sobe do vale e encontra o Polek. Explica que vai caçar um bando de orcs que apareceu por aí, e o Polek sugere que eles podem estar procurando pelo grupo que o Kai detonou dias atrás. O Kai até acha que faz sentido, mas não se preocupa muito,
porque tá confiante que dá conta de qualquer parada que esses orcs tentem. No dia seguinte, o Gandalf ainda tá largado igual um folgado, enquanto uma equipe sai para caçar os orcs que o Nada tá procurando. O Orhya e o Vegin ficam observando o grupo partir, e o Orhya comenta que acha que não foi uma boa ideia mandar a Josi nessa missão. Normalmente o Vegin mandaria o Orhya, mas ele teve que sair para cuidar dos macacos que teoricamente atacaram Gandalf no caminho. E como o Kai tá com ela e o Vegin confia no moleque, ele acredita que a Josi vai ficar de boa. Nisso, a Elsa sai correndo do portão porque quer entregar uma parada pro Kai. Ela tentou recriar aqueles bolos de arroz que ele tinha comentado, só que usando trigo, e quer que ele prove. O Kai agradece o presente de coração, e por algum motivo, olhar para aqueles bolos faz ele lembrar da mãe, mesmo nunca tendo tido uma nessa vida. O Manso chama o Kai para se apressar. Aí ele agradece de novo e guarda os bolos de trigo na camisa para comer depois. O grupo então parte, e depois de um tempo viajando, eles encontram uma cena tensa. Dezenas de macacos e orcs mortos espalhados por tudo quanto é canto. O Nada acha que os orcs que eles estão perseguindo devem ter tretado com os macacos. Só que tem muito mais macacos mortos do que orcs, então parece que os orcs ganharam a briga. O Kai não entende o motivo dos orcs terem feito isso. A Josi comenta que talvez eles estão atrás da mesma coisa que o Nada tá procurando, porque ela ouviu ele conversando com o Vegin e o Orhya na noite passada. Mesmo sem pegar tudo que foi dito, o Nada aparece, e já que o Kai e a Josi estão curiosos, ele explica. Tá ali por causa de uma profecia. Segundo ela, um Deus poderoso vai aparecer nessas terras, e a missão do Nada é encontrar esse Deus e a lápide dele antes que caiam em mãos erradas. Dizem que a espécie que encontrar esse Deus vai ganhar um poder absurdo, então ele não pode deixar os semi-humanos botarem as mãos nisso primeiro. O Kai pergunta que tipo de Deus é esse? E o Nada fala que é um espírito selvagem que ninguém consegue controlar. Um poder absurdo que não se importa com bem ou mal. Tipo um juiz imparcial. Quando o Kai ouve isso e lembra de tudo que rolou no vale, ele começa a desconfiar que talvez esse Deus que o Nada tá procurando seja ele mesmo. Mas óbvio que ele não fala nada. O grupo continua andando até que chega numa vila que foi totalmente destruída. O Kai acha que os orcs têm dedo nisso. Depois de dar uma olhada, ele praticamente confirma que foi coisa dos orcs. E a Josi já sai correndo para tentar ajudar alguém que possa ter sobrevivido. O Nada avisa que pode ser perigoso, mas ela não consegue ignorar quem tá em apuros. Chegando lá, vem que várias casas foram detonadas e tem alguns Uzels mortos no chão. Os Uzels são um povo pacífico, que não arruma treta com ninguém, muito menos humanos. Então seja lá quem fez isso, não tava de brincadeira. O Kai encontra um machado de orc preso numa cerca. Aí geral já fica em alerta. Avisam a Josi que é melhor sair dali antes que apareça mais orc. Mas ela acha que ainda pode ter o Zel vivo por aí e não vai embora até procurar por sobreviventes. O Nada também quer procurar, mas mais porque ele quer ver de perto o local sagrado da vila. O Manso então pede pro Kai com Nada, enquanto o resto da galera fica com a Josi, ajudando ela, enquanto a Josi e os outros estão vasculhando a vila e comentando como tudo tá estranho, porque apesar da destruição, os prédios não tão detonados como seria comum no ataque de orcs. Ela encontra sangue no chão. A trilha leva até um galpão, e ela acha que pode ter um Uzel ferido lá dentro. Enquanto isso, o Kai e o Nada entram no santuário da vila para ver a lápide do deus deles. Tá bem escuro, então o Nada usa a energia espiritual dele para acender um fogo e iluminar o lugar. Mas o Kai manda real. Não chama muita atenção não. Vai que tem uns orcs por perto. O Nada fica bolado com quanto o Kai tá de boa, porque a maioria das pessoas surtaria vendo alguém fazer fogo do nada. Ele até pensa se o Kai já viu essa técnica antes, mas o Kai não pode sair falando que também sabe usar fogo, né? Então só manda ouvir essa parada numa história aí, mesmo que o Nada fique com o pé atrás. Lá em cima, a Josi chama o que tá dentro do galpão e avisa que não vai machucar ninguém. Só que quando ela abre a porta, sai um orc morto, mano. Nada do que ela esperava. Enquanto isso, o Kai e o Nada acham finalmente a tal da lápide. O Nada saca um caderninho e começa a traduzir o que tá escrito. O Kai dá uma volta lá por trás para dar aquela conferida na segurança, e do nada encontra uma menina Uzel caída no chão. Eles levam ela de volta para cima, e junto com ela encontraram 3 corpos de orcs. Como são só 3, o Nada percebe que esse grupo não era o principal. E, pela roupa da mina, dá pra ver que ela era a portadora do guardião da vila. A galera fica chocada, porque é raro ver mulher sendo portadora de guardião, tipo a Josi. O Nada explica que os Uzel são fraquinhos por natureza, não aguentam nenhum orc sozinho. Mas essa mulher segurou a treta sozinha e conseguiu matar os 3 para salvar o povo dela. Mesmo morrendo no processo, ela garantiu que alguns conseguissem fugir.
Isso dá um gás na Josie, que começa a acreditar que também pode ser forte o bastante para proteger quem ela ama. Eles fazem uma cerimônia simples ali, em homenagem à guardiã e aos Yuzels mortos, mas parece que a pedra do deus da guardiã sumiu, então provavelmente a proteção do deus da terra passou para outra pessoa. Falando em deus da terra, o Menso pergunta pro Nada se ele achou o que estava procurando lá no santuário. Só que não era o deus da profecia. O Nada explica que tinham só 2 caminhos depois do campo de batalha dos orcs. E se só 3 vieram por esse lado, o grosso do exército foi pelo outro. O Kai olha o mapa rapidão e já saca que o outro caminho vai direto pro vale dele. Na hora, ele se oferece para correr na frente e ver o que tá rolando, porque não pode deixar os orcs atacarem a vila dele. O Nada até acha estranho o Kai tá tão pilhado com isso, mas deixa ele ir na frente para fazer a patrulha. Enquanto isso, lá no vale, o Pollek e os outros ficam sabendo que tem um grupo de orcs vindo com tudo pra cima deles. E o Pollek já saca que sem o Kai ali, eles estão ferrados. Então ele manda o Ketchak juntar o máximo de gente que conseguir e se esconder, enquanto ele mesmo vai segurar os orcs. Ele sabe que não tem chance, mas como portador do Guardião da Galera, não vai deixar o povo dele ser massacrado assim, sem fazer nada. Vai tentar segurar até o Kai chegar e salvar o rolê. Naquela mesma noite, o Orha e os caras dele chegam perto dos macacos que tinham sido vistos perto de Lag, e pra surpresa deles, tem um acampamento inteiro de macacos por ali, parecendo que estão se preparando para atacar. Os soldados de Orha sugerem voltar e se reunir com o resto do grupo para depois atacar, mas o Orha não quer esperar tudo isso. A galera tenta fazer ele desistir, porque eles são poucos para enfrentar tantos macacos, mas ele tá nem aí. Não é nem que ele acha que os macacos vão atacar enquanto eles recuam, é que ele quer ganhar a aprovação do Gandalf. Por sorte, ninguém apoia a ideia dele, então o Orha acaba concordando em voltar para Lag e se reagrupar antes de atacar. Enquanto isso, o outro grupo montou acampamento perto da vila destruída, e os amigos do Kai estão se perguntando se ele conseguiu encontrar a horda de orcs ou não. Eles não podem fazer nada até o Kai voltar e contar onde os orcs estão, mas já faz um tempo e o pessoal começa a ficar preocupado com ele. A Josie está especialmente preocupada, a ponto de pensar que talvez devia ter ido com ele. Ela até cogita sair correndo atrás dele, mas os outros falam que não pode fazer isso. A missão deles é manter ela segura o tempo todo, e o Kai com certeza não ia querer que ela se jogasse no perigo à toa. O Nada chega perto da Josie e fala pra ela não se preocupar tanto, porque o Kai é um guerreiro sinistro, então provavelmente não vai morrer tão fácil. No fim das contas, o que resta pra eles é confiar na força do Kai. Mas o Nada diz que vai subir até o topo do morro. O Mans pergunta por quê, e o Nada responde que vai orar pelo retorno seguro do Kai. Só que na real, ele vai lá fazer uma técnica especial para vigiar o que o Kai tá fazendo. Por algum motivo, ele tem a sensação de que o Kai sabe mais sobre o deus do vale do que deixa transparecer. Então o Nada começa a meditar, e 2 olhos brilhantes aparecem flutuando acima dele. Ele manda esses olhos pela floresta para rastrear o Kai. Do lado do Kai, ele tá correndo a todo vapor para chegar no vale antes que seja tarde. No caminho, ele vê um monte de pegadas de orc no chão, todas indo direto pro vale. De repente, ele ouve uns barulhos nos arbustos, e segundos depois, alguém pula e tenta esfaquear ele. O Kai saca a lâmina dele na hora, pronto pra enfiar no cara, mas percebe que é só o Ketchak. Aí o resto dos Korors aparece logo em seguida. O Kai fica aliviado de não ser um orc, mas também fica curioso. O que os Korors estão fazendo ali? O Pollek explica que eles ouviram rumores de orcs indo pro vale, então vieram confirmar e tentar segurar os bichos. Só que o Kai diz que não precisava disso, porque ele é o guardião do vale, então proteger o lugar é trabalho dele. Mas o Ketchak responde que os Korors também têm o direito de defender o vale, já que a vila deles foi construída em volta dele, então não vão abandonar o lugar. O Kai fica feliz de saber que eles vão ficar do lado dele, mas nesse momento ouvem um barulho alto vindo de perto. Eles investigam e o Kai confirma que a horda de orcs está vindo mesmo. Pra piorar, o líder dos orcs vê o Kai, então agora ele vai ter que lutar. Enquanto o Kai tá arriscando a vida, o Gandalf tá lá em Lag, enchendo a cara e devorando a comida dos aldeões. Ele quebra um prato no chão e diz, todo cheio de si, que como inspetor, todo mundo tem que tratar ele com respeito máximo, senão ele vai começar a questionar a lealdade do povo ao rei dos humanos. A Elsa se abaixa para limpar os cacos do prato, mas o Gandalf olha bem para ela e percebe que ela é bem bonita. Aí já pergunta o nome dela. A Elsa fica meio confusa por ele estar puxando o papo, mas responde. Então ele exige que ela sirva uma bebida para ele. Ela já saca na hora onde isso vai dar e fica enojada com o olhar nojento do Gandalf. Só que, pelo cargo que ele tem, ela não pode simplesmente negar. Ela fica sem saber o que fazer, mas aí a Dillia chega e coloca outro prato de comida na frente do Gandalf, desviando a atenção dele antes que ele avance em cima da Elsa.
Ela mesma serve a bebida com um sorriso, para impedir que ele insista com a Elsa. Até o Gandalf fica meio sem graça de ter sido cortado tão rápido. Um tempo depois, a Elsa agradece a Adília pela ajuda de mais cedo, mas a Adília fala que nem foi grande coisa. Depois, o Orra e o braço direito dele aparecem, e dá pra ver que o Orra tá puto porque não conseguiu lutar contra os orcs. Aí ele já grita pra alguém chamar o pai dele, porque quer mobilizar um grupo maior pra acabar com os inimigos. Voltando pro Kai, um dos orcs tá perseguindo ele. Quando o bicho tenta atacar, o Kai se vira e enfia a lâmina no peito dele. Só que, enquanto ele estava distraído, outro orc tenta pegar ele de surpresa. Mas antes que consiga, o Ketchak aparece e acerta o pescoço do bicho. Até agora eles conseguiram derrotar uma boa parte dos soldados orcs, e o resto já começa a pensar 2 vezes se vale a pena continuar. Mas aí, do nada, o líder dos orcs aparece e vai andando na moral até a linha de frente. Ele mostra um brasão divino para tentar intimidar o Kai. O Kai olha e nem acha nada demais, mas o Pollek fica tenso na hora. Ele reconhece aquele símbolo, é de um dos Higdaros. O Kai fica tipo, Higdaros, que raios é isso? Aí o Pollek explica que entre os orcs existem 6 guerreiros cabulosos que têm deuses da terra poderosos com eles. Esses são os Higdaros. Eles são muito mais fortes que os portadores de guardiões normais. O Kai avisa geral pra ficar longe, porque ele vai ter que dar tudo de si pra derrotar o chefão. O Nada tá de olho em tudo isso, e ele já tava desconfiado antes. Mas agora que viu o brasão divino do Kai, tem certeza, ele é quem o Nada tava procurando. O orc que o Kai vai enfrentar se chama Adurakan. Ele sabe falar a língua dos humanos, e fala que tá surpreso que o antecessor do Kai morreu, porque não tinha ouvido nenhum boato sobre o Deus do Vale ultimamente. Mas como um dos soldados dele foi morto por ali, ele resolveu investigar e acabou encontrando o novo Deus do Vale. O Deus do Vale começa a falar com o Kai e manda ele matar o orc, como se o Kai já não estivesse planejando isso. Ele avança e tenta perfurar o Adurakan, mas o orc bloqueia e contra-ataca, forçando o Kai a recuar. O Kai tenta de novo, mas dessa vez o Adurakan dá só uma pancada e joga ele longe, dizendo que ele é fraco. O Kai percebe que não dá pra ganhar no mano a mano. Então ele se abaixa, passa por entre as pernas do Adurakan e tenta atacar por trás. Só que a pele do bicho é dura demais, a lança do Kai até quebra. Mas ele não desiste. Quando o Adurakan vai bater nele de novo, o Kai se abaixa e chuta a ponta da lança quebrada direto na lateral do orc. Finalmente consegue ferir ele. A galera fica animada achando que o Kai pode ganhar, mas a alegria dura pouco. O ferimento do Adurakan se fecha na hora. Ele se levanta e já imobiliza o Kai no chão. O Ketchak pergunta se todos os portadores de guardião são assim, mas o Pollek responde que aquilo não é normal. Na real, ele tá começando a achar que o Adurakan é imortal. O orc levanta o Kai enquanto os outros orcs ficam gritando de empolgação. Aí o Adurakan chama o Kai de desculpa de Deus. O Kai tenta se soltar, mas com o orc apertando o pescoço dele, o corpo do Kai começa a amolecer. O Adurakan diz que vai adorar destruir tudo que o Kai ama. Depois que matar ele, vai invadir o vale e matar todo mundo só por diversão, mas o Kai não vai deixar isso acontecer. Ele reúne o pouco de força que ainda tem, agarra o braço do Adurakan e solta uma explosão de fogo. O orc sente a dor e joga o Kai no chão. O Kai se levanta de novo, pronto para continuar a luta. Parece que fogo funciona contra o Adurakan, então o Kai aumenta ainda mais as chamas e lança outra rajada de fogo. Só que dessa vez o Adurakan não queima, ele atravessa o fogo como se fosse nada e dá um chutão no Kai, mandando ele longe. Ninguém entende como o orc conseguiu passar pelo fogo assim. Aí o Adurakan explica: o deus dele tá sempre protegendo ele. Esse deus dá o poder de curar ou anular qualquer ataque que ele entenda. E agora que ele sacou o truque com o fogo, isso não vai funcionar mais. O Kai tá ficando sem opções e sem armas. Ele puxa uma faquinha e entra numa postura defensiva, mas nem sabe o que fazer. Ataque físico não funciona, magia também não dá mais certo. Tudo que ele pode fazer agora é tentar alguma coisa e torcer. Ele tenta esfaquear o lado do Adurakan, mas a faca quebra no impacto. Aí ele é jogado no chão de novo e parece que perdeu a vontade de lutar. O pessoal do vale tá desesperado. A bênção do Adurakan é forte demais. O Nada tá preocupado. Se o Kai morrer aqui, o poder do deus do vale vai cair nas mãos dos semi-humanos. O Adurakan olha pro Kai no chão e chama ele de vergonha dos deuses. O Kai fica ali tentando pensar em qualquer coisa pra fazer. Se não agir, o vale inteiro vai ser destruído. Nesse momento, o Kai vê as bolas de arroz que a Elsa fez pra ele. Aquilo faz ele lembrar de todo o conhecimento de outro mundo, incluindo átomos e moléculas. De repente, ele se toca, ainda tem uma carta na manga, graças ao presente da Elsa. O Adurakan se aproxima, fica em pé sobre o Kai e pergunta, tirando onda: pronto pra aceitar o destino, fracote? Mas o Kai só tava bolando um plano de ataque. O poder do deus do Adurakan permite que ele anule qualquer ataque que ele entenda, mas isso só funciona com coisas que existem nesse mundo. O Kai não manja muito desse papo de átomos e moléculas que ele lembrou, mas sabe com certeza que nem o Adurakan nem o deus dele nunca ouviram falar disso.
Então, tecnicamente, ele não deveria conseguir anular um ataque vindo de uma lâmina de energia que divide átomos. Quando o Adurakan levanta o machado todo confiante, pronto para esmagar o crânio do Kai, o Kai avança na hora. E antes do Adurakan entender o que tá rolando, o Kai já passou a lâmina de energia entre os átomos dele e corta fora o braço do cara. O Adurakan fica em choque, sem saber o que aconteceu. E os Corvers também ficam boiando. Afinal, achavam que a bênção do Adurakan protegia ele de qualquer coisa. Mas ele perdeu um braço, então claramente o Kai fez algo diferente. Mesmo assim, o Adurakan se recusa a aceitar que tá perdendo e parte pra cima do Kai de novo. Só que, péssima ideia. O Kai mete-lhe um corte no peito. E em poucos segundos, o Adurakan vai pro chão e dá o último suspiro. O Nada viu tudo acontecer e tá pasmo com o que o Kai é capaz de fazer. Não só ele manda bem com magia de fogo, como também usou um tipo de magia que o Nada nunca viu na vida, então melhor ficar de olho nele. Enquanto isso, lá na vila destruída, Manso tá de guarda ao lado da Josie, quando de repente ela desaba no chão. O Manso entra em pânico sem saber o que tá acontecendo, mas aí ele e os outros percebem que tem um ferimento feio na perna dela. De volta à floresta, o Kai acaba de pegar a pedra divina do Adurakan. Os outros orcs estão só observando, com a cara cheia de frustração, mas eles sabem que não tem a menor chance contra o Kai, então ninguém se aproxima. O Kai toma a pedra divina do Adurakan, e como o deus dele era super poderoso, o poder que o Kai recebe é absurdo. A energia dele começa a emanar em volta, forte pra caramba, a ponto de assustar todos os orcs que estavam ali. E sorte do Kai que eles fugiram, porque um segundo depois ele cai no chão, desmaiado por causa de toda essa energia nova. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.